Olá, gente, tudo bem? Precast Van Coach para mais um episódio aqui do podcast. Bom, gente, senta aí, tranquilo, porque eu acredito que esse episódio vai ficar longo. Hoje eu vou compartilhar com você algo muito pessoal e particular da minha vida, não só da minha vida, da nossa vida, tô falando aqui também em nome do Fê. Se você me acompanha nas redes sociais, sabe sobre o que eu estou falando, e a decisão de eu falar e de eu compartilhar isso foi realmente porque quando eu estava passando e ainda estou nesse processo, uma das coisas que mais me confortou realmente foi falar com pessoas que passaram por esse mesmo processo, ouvir a história dessas pessoas. Então, tinham amigas que eu sabia que já tinham passado, eu me conectei muito com elas. Depois que eu resolvi me abrir, eu conheci muitos casais e mulheres que passaram por isso e eu nunca tinha tomado conhecimento sobre isso. E depois que eu falei, é como um presente realmente do universo, muitas mulheres vieram compartilhar comigo sua história pessoal e foi uma coisa muito linda, porque eu aprendi muito com a história delas também. Porque histórias, elas, apesar de poder se assemelhar em relação à dor, histórias são a sua história. O que você passa, ninguém mais vai passar igual. E hoje, então, eu vou contar um pouco sobre todo o processo que aconteceu. No podcast anterior, até tinha comentado que, poxa, eu tinha ido de férias, estava falando sobre a importância da saúde, fui parar no hospital. Tem a ver com isso, sim. Para quem não sabe, eu estava grávida de 7 semanas. E não tinha comentado, não tinha falado isso em rede social. Eu estava esperando uma melhor estabilidade, sei lá, pelo menos uns 3 meses para falar sobre isso, para não ficar gerando assim tantas expectativas. Mas, logicamente, eu compartilhei com pessoas próximas, pessoas que eu gosto muito, e a gente contou a novidade. É muito legal, assim, a surpresa da gravidez, a surpresa do meu filho, foi realmente uma surpresa, não foi nada planejado. Foi até algo, assim, que estatisticamente era meio que improvável disso ter acontecido. Mas a gente sabe que quando é pra vir, vem mesmo, não importa o método que você use, vem mesmo e não tem nada que segure. E aí, quando eu soube, e assim foi muito rápido o processo de eu perceber que eu estava grávida, e aí vem a importância que eu sempre falo para as mulheres sobre você perceber o seu corpo, estar conectado com o seu ciclo menstrual, porque, gente, um dia de atraso já me gerou um alarme, eu comecei a conectar as informações do meu corpo, o meu peito estava mudando, eu estava tendo algumas sensações diferentes, aí eu já falei, meu Deus, eu acho que eu tô grávida. E aí, depois, assim, eu esperei uns 2, 3 dias para fazer exame de farmácia, fiz exame de farmácia do positivo, fiz exame de sangue do positivo, e aí foi toda aquela alegria para contar para as pessoas, o Fê ficou muito feliz. Eu confesso que na hora que eu soube, assim, foi uma mistura de emoção, que eu não sabia se era um medo com alegria, foi uma coisa assim que foi algo que nossa, a ficha ainda não caiu aqui pra mim. E aí eu entrei no processo de correria, de fazer pré-natal, de encontrar um médico, e eu vi tantos os desafios que existe para uma grávida, principalmente para uma grávida que é vegana, gente. Então eu passei pelo processo de ir em médico que falou umas coisas nada a ver pra mim, que eu tive que ficar escutando. Das grandes dúvidas, eu me senti como se fosse vegana pela primeira vez, porque eu fiquei perdidaça. Falei, será que realmente minha B12 é uma B12 suficiente para uma gestante? Será que a minha ferritina realmente está boa? E aí eu fui descobrindo um outro universo. Foi assim, aí sabe aquela coisa, eu acho que qualquer mulher que descobre que é grávida começa a se afundar no Google, em livro, em tudo, pesquisando, e aquela ansiedade de saber. E aí foi uma correria total, porque a gente ia viajar. E aí, na viagem, foi um outro processo de, de, de correria. Porque eu tive o meu primeiro sangramento no segundo dia de viagem, que me gerou um susto. Aí só que o médico falou, tá tudo bem, Pri. Muitas mulheres sangram. Foi um sangramento bem pequeno. Aí lógico que gera um alarme dentro da gente, eu fiquei um pouco preocupada. E uma coisa que eu fiquei preocupada, e eu até tinha comentado,
todo o processo, desde que eu soube que eu estava grávida, até o processo do encerramento desse ciclo, ele foi muito intuitivo e muito conectado com sonhos. Então, eu senti quando o meu filho veio para mim, eu senti, eu tive um sonho que eu estava sangrando e eu tinha perdido ele. E aí quando eu sangrei, isso veio na minha memória, mas aí a gente fica assim, poxa, será que é um medo meu, um pessimismo meu, sei lá. Aí eu falei, não, deixa eu ficar tranquila. Aí beleza, eu tive mais um sangramento no outro dia, daí eu fiquei assustada, fiquei bem assustada. Aí na quarta-feira eu tive um super sangramento, aí eu fui pro médico, foi aquela correria, aí ele mandou eu tomar progesterona, ficar em repouso, beleza. Tanto é que a gente ficou uns 3 dias lá no quarto, em Punta Cana, porque eu fiquei lá em repouso mesmo. E aí a gente aparentemente estava tudo bem. Aí teve uma noite que aí eu continuei a sangrar, não tanto, mas estava continuando. Aí teve uma noite que eu me senti muito triste. E aí eu me senti triste. E aí à noite eu passei muito mal. Eu tive muita cólica e eu tive um sangramento absurdo. E aí sai correndo de volta pro hospital. Eu já achava que tinha perdido. E aí vai lá, faz outra ecografia, vai no médico. E aí aparentemente estava tudo bem. Só que dentro de mim, eu sabia que alguma coisa não estava certo. Porque o meu corpo não estava mais reagindo à gravidez, era como se meu corpo já entendesse que eu não estava mais grávida. O que eu via lá nos exames não me convenciam, eu estava achando tudo muito estranho. E eu falava, poxa, eu não estava confiando nos médicos. E pelo processo realmente que, poxa, eu estava sangrando muito e eu estava com muita cólica. E passar por isso em Punta Cana, e a gente, assim, a gente não, na hora a gente fica meio assim, né? Poxa, por que isso tá acontecendo aqui comigo aqui? E eu e Fê, a gente conversou muito nessa semana, e a gente ficou muito conectada, porque a gente tava, nós dois, num país diferente, 24 horas juntos. Então a gente viveu intensamente todo esse processo de exercitar a paciência, de ficar ansioso, de ficar com medo. A gente passou por tudo isso juntos. E aí o Fê sempre falava, tem algum motivo de a gente estar passando por isso aqui. E hoje eu percebo o motivo disso, porque isso conectou a gente de uma tal forma que realmente se tivesse acontecido aqui, talvez essa vivência, essa transformação não tivesse sido feita tão em conjunto como foi. Então o Fê realmente ele participou de todo esse processo, desse ciclo, dessa transformação. Então foi uma transformação nossa, de casal, realmente. E aí, nossa, foi uma confusão, gente, porque eu passei muito mal no último dia, que era pra voltar pro Brasil, a médica não queria que eu voltasse, tava me proibindo de voltar. Aí meu médico falou que eu podia voltar, e eu fiquei naquela coisa, eu volto, não volto, volto, não volto. Eles me assustaram muito também, gente, porque eles, tipo, eles falavam que ia ser minha culpa, eu ficava me sentindo culpada, eu não sabia se era culpa minha aquilo que estava acontecendo. Eu fiquei muito confusa, gente. E tudo ficou mais tranquilo quando eu voltei pro Brasil. Você tá na tua casa, você tá com seus pais, recebi aquele carinho de mãe e pai aqui. E aí, quando eu voltei pro Brasil, aí eu fui pro meu médico, e até que realmente no exame eles falaram uma coisa que foi mais coerente realmente, porque eu falei, não, não é possível estar com essa cólica absurda, esse sangramento absurdo, e tá tudo bem. E aí lá eles falaram pra mim que a minha gravidez não tava evoluindo. Então eu tive uma gravidez que é chamada gravidez anembrionária, que não tem o desenvolvimento do embrião. E assim, não teve esse desenvolvimento, não foi culpa nenhuma de qualquer coisa que eu faça, ou que a gente tenha feito, que eu tenha tomado, que eu tenha comido. Isso é uma coisa que pode acontecer, que inclusive é super comum realmente acontecer com pessoas saudáveis, pessoas férteis. É assim, alguma coisa ali que não combinou direito em relação à genética, e aí não evolui o nosso próprio corpo, ele percebe que é uma coisa assim que não vai ser boa, não vai ser positiva, não vai ser saudável, e ele mesmo elimina. E, e aí era isso daí fez sentido. Eu falei assim, poxa, meu corpo realmente ele tá tentando expulsar, porque os sinais da gravidez já não existiam, eu tava sentindo dor, e aí eu sabia que
seria uma questão de tempo. Agora para o processo continuar. O médico falou para eu esperar um pouco, continuar com a progesterona, continuar em repouso, que pode ser que já houve casos de mulheres que evoluiu. Eu fiquei lá naquela coisa, gente. Imagina que isso tudo se passou ali em 2 semanas e foram as 2 semanas mais assim, mais longas da minha vida, porque a espera, assim, a gente ficava agoniado, angustiado, ansioso, porque é uma coisa que não tem o que você fazer. E aí, só que ao mesmo tempo, uma coisa que eu achei boa é que aqui no Brasil eu tive um acolhimento e eu percebi que não era minha culpa o que estava acontecendo, porque até então, até certo ponto eu tava assim, poxa, será que eu não podia ter feito exercício físico? Será que foi porque eu fui fazer yoga e me alonguei um monte? Porque eu continuei a praticar minhas atividades físicas. Então a gente fica com aquela pulga atrás da orelha, será que é culpa minha? E aí isso me deu uma tranquilidade, não é culpa minha, isso está acontecendo e é um processo que pode acontecer. E eu acredito muito na natureza. Desde o princípio, desde o início da gravidez, eu fiquei completamente maravilhada, abobada com a inteligência da natureza, porque é tudo muito perfeito. O meu corpo, os hormônios, a gente fala, mas como é que as coisas acontecem assim? Como é que o corpo é tão inteligente? Então eu tava abobada com a natureza e ao mesmo tempo é, esse processo depois de que a gravidez não tenha evoluído foi um processo também na natureza e que eu aceito. Eu sei que a natureza está fazendo o melhor por mim. E quando eu falo natureza, não é só natureza, eu falo por Deus mesmo. Queira, sei lá, no que você acredita. Eu acredito muito em Deus e eu acredito muito na vontade dele que ele vai fazer o melhor, o melhor que for para ser para nossa evolução e também para o meu bebê. E aí fiquei com uma espera. E aí depois passou mais uns 2 dias. Teve um dia que eu passei muita dor. Eu fui deitar, eu tomei um remédio para dor, coloquei uma bolsa de água quente e não passava. Gente, eu passei uma noite assim de muita dor, muito sangramento. E aí de manhã eu realmente tive o aborto. E fisicamente o meu bebê se foi naquele dia, mas espiritualmente ele já tinha ido embora já há algum tempo, porque eu tive a sensação de um vazio quando ele se foi. Eu acho que isso são coisas assim que talvez se você já foi, se você é mãe, ou talvez você tenha passado por isso, ou você não é mãe, nada disso. Às vezes pode ser que você entenda, ou pode ser que isso fique um pouco confuso. Mas assim, gente, é coisa assim que é coisa muito louca, realmente, é essa questão da maternidade, porque existe uma conexão fora do comum, realmente. A minha intuição, os meus sonhos, a forma como eu estava lidando, me conectando com o meu corpo. Gente, era uma coisa assim surreal, foi uma coisa surreal. E foi uma coisa assim que eu trago com grandes ensinamentos para minha vida. É, eu já comentei, né, que essa questão da conexão entre mim e o Fê foi algo muito forte. E a natureza, como eu disse, a natureza é muito sábia. E na natureza, se você perceber, muitos processos de transformação acontecem pela dor. Pela dor e pelo desconforto. Então, se você vê, por exemplo, a transformação ali da borboleta, né, de lagarto para uma borboleta, enquanto ela está ali no processo para virar uma borboleta, ela tem que ir até um ponto em que realmente fique desconfortável, doloroso para que ela saia. E esse é o ponto em que ela está pronta para virar a borboleta. E eu vejo isso realmente como uma metáfora perfeita para falar o que eu passei. Eu tive que passar por um desconforto, eu tive que passar por dor para eu passar por uma transformação. A sensação que eu tenho hoje, isso que é muito recente, porque a transformação ela continua, é que eu virei uma nova mulher realmente. E essa consciência, esse amor de mãe que a gente só sabe quando se torna mãe, eu tenho essa percepção e é algo que eu sou muito grata, porque é maravilhoso ter realmente esse amor dentro de você, esse amor incondicional, esse amor que você
ama, não importa o medo de você perder, ou não importa o que for que aconteça. É um amor realmente genuíno, é um amor sincero, é um amor incondicional. E essa criança tão iluminada que veio até mim, ela estava conectada a mim. E eu percebi que eu tive muitas crenças que foram ressignificadas nesse processo. E isso foi mostrado através das minhas ações e atitudes diferentes que desde que eu percebi que eu estava grávida, começou a mudar tudo. Muitas mulheres falaram para mim, que são as tentantes, que estão tentando engravidar, falaram para mim sobre o medo de engravidar por essa questão de carreira. E eu tinha esse medo. E eu posso falar e afirmar para você, caso você tenha esse medo. Isso é coisa da sua cabeça, porque quando eu soube que eu estava grávida, aconteceu uma coisa bem ao contrário. Eu tive uma energia, eu tive um propósito, eu tive uma força tão forte que as melhores ideias, a melhor energia veio nesse momento e está prevalecendo ainda em mim. E eu tenho certeza que vai prevalecer, porque foi algo assim que conectou, algo assim que conectou entre eu e o meu filho, e ele me trouxe esses ensinamentos, essas ressignificações. Gente, são muitas coisas positivas de transformação e de ensinamentos. É lógico que é um processo de dor, se você fala assim, né, você não gosta de passar por esse processo de dor, mas eu percebendo hoje, eu não seria a mesma pessoa se eu não tivesse passado por isso que é uma coisa recente, acho que cada vez mais que o tempo vai passar, mais eu consigo afirmar isso, que eu não seria a mesma pessoa se eu não passasse por isso. Eu sou muito grata e às vezes as pessoas falam, não fala sobre a sua gravidez no começo, espera um tempo pra você realmente ter certeza que tá tudo bem, espera lá uns 3 meses. Eu, assim, óbvio que em rede social a gente não precisa falar, mas a gente falou pra muitos amigos e próximos, porque eu discordo sobre isso. Eu acho que a gente tem que compartilhar a nossa verdade, a gente tem que compartilhar a nossa história. E se algum dia, sei lá, se eu aparecesse daqui, sei lá, uns 6 meses grávida, as pessoas talvez olhariam pra mim e falaram assim, nossa, mas a Pri engravidou, a Pri é perfeita, a Pri consegue tudo muito fácil, as coisas são assim, que legal, né? Mas pra mim é tão difícil. Não, gente, eu quero mostrar a verdade, eu quero mostrar o que aconteceu, até porque, gente, pros próximos filhos que eu tiver, eles vão ser o meu segundo, o meu terceiro filho. Esse é o meu primogênito. É o meu filho que tá aqui na minha história, que faz parte da nossa família e que eu vou honrar e vou sempre contar com muito orgulho do quão importante que o meu filho é para a minha vida. Então, para finalizar, eu não quero chorar, gente, porque eu tô quase no ponto de chorar, gente, porque eu tô bem emocionada. Aliás, eu tô num processo assim de. Óbvio, né? A gente fica sensível emocionalmente. Mas eu quero finalizar esse episódio, logicamente, dando um grande beijo especial para o segundo episódio, Fê, que eu tô dando aqui tô dedicando esse episódio ao Fernando, o papai vegano mais incrível do mundo. O meu papai, o papai do meu filho, e é o meu filho que eu amo muito e sempre vou amar. Beleza? Então, ó, meu beleza tá meio assim, né, gente? Que agora que eu falei essas palavras, até meus olhos se encheram de lágrimas. Mas então é isso, gente. Eu espero que você goste, eu espero que, enfim, compartilhe esse episódio com pessoas que talvez que você conheça, que passaram por isso. Eu acho que é legal de compartilhar essas histórias. Qualquer coisa me manda um direct, fica à vontade para conversar comigo, que a gente troca experiências, eu falo com você, enfim, a gente se conecta, beleza? Então, vou ficando por aqui. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.